Salve rapaziada, Sasha aqui. Bom, como vocês bateram a meta da parte 1 dessa obra, estamos de volta aqui com a parte 2. E antes de seguir para a obra, peço a vocês que batam uma meta que para esse vídeo é de 200 views e 20 likes. Não só para me estar trazendo a parte 3 dessa obra, como também para você mostrar o seu apoio a esse canal, ao conteúdo e a mim, ok? Então bora junto para essa obra. Lee Yong interrompeu. Tudo bem, são só 1000 pontos. Ainda podemos ganhá-los em outro lugar. Mas ele insistiu que Huan Tiantian havia matado a Viúva Vermelha apenas por sorte, recusando-se terminantemente a acreditar que foi Yewu, aquele lixo, quem fez isso. Naquele momento, o sistema exibiu uma notificação. Lee Yong convida você para se juntar à equipe. Você aceita? Lee Yong olhou com desdém. Parece que você ainda é útil de alguma forma. E então? Você quer voltar para o time? Tiantian respondeu com raiva. Você acha que ainda acredito em suas palavras? Lee Yong sorriu astutamente. Esta é uma chance de vencer sem fazer nada. Não seja ingrato. Ser um escudo de carne para nós é a sua maior contribuição. Além disso, se você seguir esse garoto, nem vai saber como morreu depois. Tiantian, enfurecido, gritou. Chega! Você não deve insultar o grande mestre. De repente, um som estranho emanou. Tiantian estava tão assustada que agarrou o braço de Yewu e gritou, um som tão assustador. O grupo de Lee Yong pareceu interessado. É o rugido do dragão demoníaco da tempestade? É um monstro de elite raro que vale 5.000 pontos. Não acredito que ele apareceu tão perto de nós. Vamos lá. Isso vale ainda mais pontos que a Viúva Vermelha. Quando estavam prestes a lidar com o monstro, Yewu os avisou. Esperem. Vocês realmente acham que conseguem enfrentar o dragão demoníaco da tempestade sozinhos? Estão caminhando para a morte. Lee Yong retrucou furiosamente. Que diabos você acabou de dizer? Yewu sorriu e respondeu. Eu disse que, com base na sua força atual, ir até lá seria como palitar os dentes dele. Aconselho vocês a conhecerem seus limites. Não procurem a morte. Lee Yong estava prestes a avançar e dar uma lição em Yewu, pensando que cuidaria de você primeiro, mas seus subordinados o impediram imediatamente. Irmão Lee, não ligue para esse lixo. Se o monstro for capturado depois, perderemos. Antes de partir, ele avisou em voz alta. Lembre-se disso, Yewu, ainda não terminamos. Tiantian gritou com raiva. É realmente difícil aconselhar aqueles que estão destinados à morte. O grande mestre estava tentando ajudar a todos. Então não volte chorando e implorando pela ajuda do grande mestre. Depois que o grupo de Lee Yong foi embora, Tiantian imediatamente sugeriu. Grande mestre, vamos dar uma volta e varrer alguns monstros menores. Comigo aqui, será mais fácil varrer. Yewu não disse nada, apenas caminhou em direção ao dragão demoníaco da tempestade. Varrer monstros pequenos? Não. Esta área é muito grande e os monstros pequenos estão muito espalhados. Não conseguiríamos muito varrendo-os. Para vencer, apenas varrer pequenos monstros não basta. Tiantian ficou um pouco curioso ao ouvir isso. Sério? Então, o que você planeja fazer? Yewu sorriu e respondeu. Claro, nós o seguiremos e seremos os pescadores que lucram. Um grito agudo irrompeu de um canto da floresta. Nesse momento, um pássaro gravemente ferido corria e grasnava alto. Mas, poucos segundos depois, foi devorado por algo. Todo o corpo do dragão vermelho escuro estava coberto de espinhos. Um dragão demoníaco da tempestade de nível 8. O grupo de Lee Yong estava escondido atrás dos arbustos, observando. Irmão Lee, parece que o dragão demoníaco da tempestade acabou de lutar contra outra fera ancestral, e até perdeu 15% de seu HP. Parece que tivemos muita sorte, irmão Lee. Será que nós, 4 indivíduos de nível 5, realmente não somos páreo para um monstro de elite de nível 8? É o único monstro de elite raro nesta masmorra. Tem muitos tesouros. Está me dizendo para desistir assim tão fácil? Lee Yong, cheio de arrogância, disse. Droga, não tenha medo. Estou aqui. Do que você tem medo? Mate-o. Mesmo que não consigamos capturar o chefe final, será o suficiente para nos colocar no top 10. Depois disso, vamos acertar as contas com aquele punk do Yewu, e aquela garotinha Huan Tiantian se jogará de bom grado em meus braços. Irmão Lee, você é realmente poderoso. Lixo. Vou te fazer perceber que nem todo mundo consegue se comportar de forma presunçosa na minha frente. Chefe, eu estava errado. Lee Yong já estava presunçoso só de pensar nisso. Esse é o plano. Todos, avancem juntos. Animem-se. Hoje eu vou vencer ao lado de todos vocês. O irmão Lee é tão imponente. Nesse momento, alguém na equipe percebeu que algo estava errado. Não, irmão Lee. Eu me lembro que a energia do dragão demoníaco da tempestade era claramente verde escura, mas agora se tornou vermelho escuro. O que você disse? Vermelho escuro parece ser o estado de fúria. Será que ele foi enfurecido por um monstro anterior? Droga, por que você não disse antes?
Se ele está enfurecido, devemos lutar contra ele? Por que não estamos correndo? Os três sentiram o perigo e imediatamente se viraram para fugir, mas ainda estavam um passo lentos demais. Eles foram chicoteados pela cauda do dragão, e em um instante, 2 deles foram lançados para longe da existência. Socorro! O dragão demoníaco da tempestade cuspiu uma chama vermelha escaldante, incinerando os corpos dos 2 de uma só vez. O rosto de Li Yong estava pálido. Morte instantânea. Esse é o estado de fúria de um raro monstro de elite? Tão aterrorizante. Como isso pode ser? A agressividade do dragão demoníaco da tempestade está completamente em mim agora, mas ainda tenho fé na minha velocidade. Afinal, eu tenho alta agilidade. É justamente para que, se eu não conseguir vencer algum dia, eu ainda possa correr. Mas a agressividade dos monstros nas masmorras não desaparece sozinha. Li Yong planejou enquanto corria. Preciso atraí-los para onde haja outras pessoas, para desviar sua agressividade de mim. A pessoa mais próxima de mim é Yewu, perfeito. Você terá que aceitar este grande presente meu, Yewu. Neste momento, Yewu e Tiantian estavam passando por ali. Li Yong pensou consigo mesmo. Encontrei-os. Estou ficando sem fôlego e vocês 2 estão passeando tranquilamente como se nada estivesse acontecendo. Tiantian sentiu-se um pouco satisfeito ao vê-lo correr de volta. Li Yong, você realmente correu de volta. Li Yong apenas sorriu, mas falou casualmente. Desta vez, não voltarei de mãos vazias. O que exatamente você quer dizer? Li Yong não disse nada, mas correu rapidamente em direção aos 2. Trouxe um presente muito especial para vocês 2. Yewu riu baixinho. Não precisam ser tão educados. Seus pontos já são o melhor presente. Ele pensou consigo mesmo. A velocidade dele é muito rápida. Ele está planejando um ataque direto? E os companheiros dele? Parece que há algo suspeito acontecendo aqui. Li Yong deslizou para trás de Tiantian e a empurrou para frente, em direção ao dragão demoníaco da tempestade que avançava. Falaremos sobre pontos mais tarde. Tiantian gritou, Li Yong gritou. Vão ver que presente eu trouxe para vocês 2. Tiantian perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão. Dói. Li Yong, o que você está fazendo? De repente, Tiantian sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando se virou, viu-se cara a cara com uma boca enorme e gigantesca. O dragão demoníaco da tempestade. Com medo, Tiantian instintivamente lançou um feitiço. Não venham aqui. Yewu gritou, idiota, não ataque. A agressividade dele não está em você. Ela hesitou por cerca de 2 segundos. Quando Tiantian percebeu, já era tarde demais. Embora não tenha ferido o dragão demoníaco da tempestade, ela o provocou. Grande mestre, salve-me, disse Li Yong com um olhar satisfeito. Alguém que nunca havia limpado uma masmorra antes. Sua performance certamente não me decepcionou, Huan Tiantian. Como está? Não é indescritível a emoção de se juntar a um idiota como esse? Vocês não se gabaram de serem bons em luta? Então, eu trouxe um presente enorme para vocês 2. Vocês precisam saber como aceitá-lo. Meu movimento final está aqui. Deixo isso com vocês agora. Não se preocupem, depois que vocês 2 forem despedaçados pelo dragão demoníaco da tempestade, eu com certeza serei gentil o suficiente para recolher seus restos mortais. Com essas palavras, Li Yong usou um feitiço furtivo, fazendo-se desaparecer completamente. O rosto de Yewu estava cheio de intenção assassina. Eu disse que você podia ir embora? Para a surpresa de Li Yong, ele agarrou Li Yong pelo pescoço com precisão. Embora Huan Tiantian seja simplória, ela ainda é útil para mim. Mas você, comparado a ela, não vale um centavo. Seu feitiço furtivo foi quebrado em um instante. Para Yewu, Li Yong, naquele momento, não passava de um sujeito excêntrico, alguém que só fazia brincadeiras infantis o dia todo. O que está acontecendo? Eu claramente usei furtividade total. Como você ainda consegue me ver? Parece que seu movimento final não é de nível muito alto? Você está apenas em furtividade, não desapareceu completamente, então não se surpreenda. Aos meus olhos, você é apenas uma assinatura térmica. O quê? Você disse que consegue me sentir através da temperatura? Como isso é possível? Ao ver o dragão demoníaco da tempestade se aproximando, Li Yong gritou, Yewu, maldito seja! Solte-me rápido! Aquele dragão demoníaco da tempestade já está em estado de fúria. Se isso continuar, todos nós morreremos. Yewu deu um sorriso fraco. É mesmo? Com isso, ele soltou Li Yong e bateu o pé, destruindo o chão. Chamas vermelhas se espalharam rapidamente pelas rachaduras em direção ao dragão demoníaco da tempestade. Yewu então liberou sua explosão infernal flamejante, subjugando sem esforço o dragão demoníaco da tempestade. Li Yong ficou atordoado, mas para salvar sua vida, não teve escolha a não ser se ajoelhar e implorar por esse imenso poder. Meu Deus, você é um lixo que não consegue subir de nível. Como você tem esse tipo de poder? Ele então mudou de tom, bajulando-o. Eu só preciso dos pontos de ressonância. Não preciso dos equipamentos e itens. O que você diz?
E eu o viu mudar de tom mais rápido do que virar uma panqueca e não pôde deixar de exclamar: formar um time? Você é mais casca grossa do que eu esperava. Mas então ele acrescentou: vá perguntar se ela concorda, referindo-se a Huan Tiantian. Li Yong bajulou descaradamente a senhorita Huan. Para que sejamos colegas de classe vou levá-lo ao caso. Tiantian, que havia se assustado antes, correu para abraçar You com força. Mestre, ele é tão dominador que meu coração continua batendo forte. Ao ver que ela não reagiu, Li Yong imediatamente se agarrou à sua perna. Bela moça, você concorda? Mesmo que não se junte a mim, apenas me perdoe. Por favor, me ajude a implorar a You. Tiantian nem se importava com ele. Me solte. Um canalha vil como você não pode ser perdoado. Li Yong implorou. Antes eu te tratava como um saco de pancadas. Eu estava errado, por favor, me dê uma chance. Nesse momento, o dragão tirano, fortemente preso pelo inferno ardente, rugiu alto. De alguma forma dissipou todos os movimentos de Yewu. Tiantian, por reflexo, gritou: isso é ruim, mestre. O dragão tirano se libertou do cerco. Como ele poderia usar seu rugido para romper a parede de fogo? Como esperado, seu estado de fúria não deve ser subestimado. Li Yong, com um olhar sinistro, sacou uma arma de trás das costas. Esta adaga envenenada é meu golpe mortal de um golpe só. Seu lixo, Yewu, vá para o inferno. Uma adaga curva apunhalou suas costas, mas foi bloqueada pela lâmina de Yewu. Li Yong se perguntou: quando esse cara levou uma pancada nas costas? Yewu respondeu: você ousa me emboscar agora? Sua cabeça é só para enfeitar? Eu ia te poupar, em consideração ao seu trabalho duro me ajudando a atrair os monstros. Sem dizer mais nada, ele se virou e perfurou o peito de Li Yong. Li Yong gritou de dor. Yewu então continuou: agora parece desnecessário. Yewu sorriu e disse a ele: vou levar todos os presentes que você me deu. Assim que ele terminou de falar, uma tela de notificação apareceu. Yewu ganhou 5.000 pontos pessoais e os pontos de equipe de Li Yong. Para Li Yong, a notificação do sistema também apareceu, ativando o mecanismo de proteção PVP. O jogador Li Yong falhou na instância. Quando estava prestes a ser removido da instância, Li Yong gritou com raiva: Yewu, seu desgraçado. Não vou te deixar escapar. Isso ainda não acabou. Uma nova notificação apareceu. Parabéns, jogador Yewu, você recebeu o livro de habilidades furtivas Adaga Envenenada. Mecanismo PVP ativado. Há uma chance de dropar itens e equipamentos negociáveis do oponente. A tela de notificação mostrou mais detalhes sobre os 2 itens dropados. Ele pensou consigo mesmo: Li Yong realmente faz jus à sua reputação de rico de segunda geração. Com apenas o nível 5, ele já possui equipamentos de excelente qualidade. Enquanto pensava, verificou as informações do item. Livro de habilidades de furtividade. Usar este livro de habilidades concede a habilidade de furtividade, com duração de 30 segundos. Tempo de recarga, 1 hora. Pode ser aprimorado. Adaga envenenada. Arma consumível com chance de infligir um acerto crítico em criaturas humanoides. Restante um uso. Ao ver isso, ele pensou: 2 itens caídos de uma vez? Esse tipo de situação nunca aconteceu antes. De repente, o grito de Huan Tiantian soou: mestre, cuidado! Um tiranossauro Rex avançou em sua direção. Soltou um rugido e Tiantian gritou alto. O dragão tirano está avançando em sua direção. Ele se virou para olhar, praguejando silenciosamente: essa coisa é rápida, não é? Então, Yewu desembainhou sua espada e atacou o dragão tirano, pensando consigo mesmo: o dragão tirano, uma especialidade do pesadelo da floresta profunda, é o único e raro de elite com o atributo fogo. Sua característica é que ele entra facilmente em estado de frenesi. Além disso, uma vez em frenesi, todos os seus atributos são multiplicados enormemente, tornando-o incrivelmente difícil de lidar. Então, ele continuou a se lembrar do que havia lido nos livros. Em relação ao estado de frenesi, havia uma passagem no livro didático: quando estiver na natureza ou em uma instância, se você encontrar uma fera em frenesi e não conseguir escapar, você deve ajustar sua postura e ficar imóvel no chão. Assim, você pode morrer sem perder a face. Mas assim que ele se lembrou disso, recebeu um ataque do dragão tirano, que o fez voar para trás. Essas coisas não são mais um problema para mim. O único problema era que se o dragão tirano estivesse em estado de fúria, mesmo que o derrotasse, não deixaria cair nenhum equipamento ou item. Pensando nisso, ele se recuperou e voltou a lutar. Após ser atacado continuamente por Yewu, o dragão tirano rugiu de dor. No painel de exibição, o dragão tirano de nível 8 havia perdido 25% de sua saúde.
Depois de ver a barra de recuperação indicando o status do dragão tirano, ele pensou, isso significa que os jogadores precisam não apenas derrotá-lo, mas também tomar cuidado para não enfurecê-lo com muita força. Esse mecanismo é realmente complicado. Ele recuperou o impulso, preparando-se para atacar, e murmurou para si mesmo, felizmente, sou inteligente o suficiente para ter um trunfo. Mesmo que o dragão tirano enlouqueça, tem um jeito perfeito de lidar com isso. Após dizer isso, ele investiu contra a fera. E o cerne crucial desse método era Huan Tiantian. Baque. Um baque alto ecoou depois que ele investiu em linha reta e atingiu o peito do dragão tirano. Recebendo o golpe, ele rugiu de raiva e dor. Depois de conseguir deixá-lo ainda mais furioso, ele rapidamente avançou em direção a Huan Tiantian e disse, ouça meu comando. Prepare-se rapidamente para confortar o dragão tirano. Ela pareceu perplexa e perguntou, conforto? Ele notou que o dragão rosnava e se preparava para atacá-lo. O dragão tirano cuspiu fogo, com o objetivo de queimá-lo até a morte. Yeu imediatamente usou seu escudo para bloquear o ataque, fazendo com que as chamas vermelhas se dividissem em duas. Enquanto se defendia de seus movimentos, ele explicou a Tiantian. Isso mesmo, é a habilidade única da sua classe curandeiro. Magia pode remover o estado de fúria, prepare-se rápido. Ao ouvi-lo dizer isso, ela se assustou e ficou perturbada, apontando para si mesma e dizendo, embora o conforto possa realmente remover o estado de fúria, há uma enorme diferença de nível entre mim e ele, então não tenho certeza se ele terá sucesso. Além disso, ele só pode ser usado uma vez em um curto período de tempo. Yeu pulou para se esquivar do ataque do dragão tirano e disse, eu não disse para usar agora. Ouça meu comando. O dragão tirano rugiu. Yeu posicionou-se com precisão, levantou a perna e investiu com força contra ele, atacando enquanto dizia, para aumentar a taxa de sucesso, reduzirei seu HP para menos de 20%. Puff! Sob o ataque de Yeu, o HP do dragão tirano estava agora em apenas 50%. Huan Tiantian concordou rapidamente, sim. Então, secretamente admirou o mestre em seu coração. Que força incrível! O mestre, contando apenas com seu corpo normal, pode subjugar uma fera em frenesi. Este poder de combate pode até rivalizar com membros de grandes equipes de combate de guilda. O dragão tirano atacou freneticamente, chicoteando sua cauda em direção a Yeu. Ele rapidamente concentrou sua força nas pernas para se manter firme e bloquear o ataque sem se mover, dado seu estado atual. É fácil derrotar um elite de nível 8 enfurecido, mas ele precisa conter sua força ao atacar. Se ele o matar acidentalmente, não ganhará uma única moeda. Esse tipo de luta é realmente enlouquecedor. Yeu agarrou rapidamente a cauda do dragão tirano e disse alegremente, mas quem te disse que você é um membro raro da elite, com todo o seu corpo sendo um tesouro? Ele abraçou a enorme cauda do dragão tirano, que uma pessoa normal não conseguiria nem envolver completamente com os braços, e usou sua força para derrubá-la, pensando, vamos lá, vamos ver que surpresas você pode me trazer. Bum! O dragão tirano caiu, e ao mesmo tempo, sua barra de HP mostrava exatamente 20%. Ele imediatamente disse a Tiantian, agora. Era o momento, e ela respondeu rapidamente. Sim. Huan Tiantian ergueu seu cajado mágico e recitou um feitiço. Combinação de beleza e sabedoria, encarnação do amor e da magia, em nome do amor, eu te curó. Ela soprou um doce beijo mágico em direção ao dragão tirano. E eu o estremeceu e disse, você precisa ser tão dramática? Este feitiço de conforto em forma de coração é realmente doce. Ele voa em direção ao dragão tirano com uma explosão, fazendo-o gritar enquanto estava deitado no chão. Ao ver isso, Yeu perguntou, o que é esse som estranho? É realmente reconfortante ou torturante? Vendo que o dragão tirano ainda não demonstrava sinais de conforto, ele se virou para ela e perguntou com uma expressão duvidosa, tem certeza de que não usou a habilidade errada? Huan Tiantian coçou a cabeça desajeitadamente e respondeu, tenho certeza de que não usei o errado. Sob o olhar perplexo deles, o dragão tirano encolheu e ficou muito fofo. Ao ver isso, ela imediatamente gritou alegremente, é tão fofo. Será que esta é a verdadeira forma do dragão tirano mágico? Yeu, o impotente, só conseguiu responder, quem sabe? Você perdeu completamente o ritmo. Você não sabia que minha magia reconfortante e curativa teria esse efeito? Perguntou Huan Tiantian, inexpressivo. Yeu caminhou até o dragão tirano e disse, tudo bem, vou dar uma última chance. Depois, pegaremos os pontos e o equipamento e partiremos. Enquanto isso, ele ainda estava perplexo em sua pequena forma. Tiantian não suportou quando ouviu dizer isso, porque a forma miniatura do dragão tirano mágico era simplesmente adorável demais. Ela correu rapidamente, abraçando o dragão tirano com força e dizendo, espere um momento. O dragão tirano, ao ouvir suas palavras, sentiu-se injustiçado e derramou lágrimas nos braços de Tiantian.
Ela rapidamente abraçou o dragão tirano de forma protetora e implorou a Yeu: Grande Deus, você não pode matá-lo? Olha como ele é fofo! Além disso, é um animal de elite raro. Mantê-lo como animal de estimação também seria bom. Como se soubesse que Tian estava implorando por ele, o dragão tirano obedeceu, exibindo sua expressão mais lamentável para bajular Yeu. Ele achou a sugestão de Huan Tian uma boa ideia, mas pontos não podiam ser invocados do nada. Ele respondeu: mantê-lo como animal de estimação parece uma boa ideia. Então você será responsável pela minha perda, não é? Eu vou te matar primeiro, pegar seus pontos e depois recrutar essa elite como animal de estimação. Matar 2 coelhos com uma cajadada só muito eficiente. O que você acha? Ouvir a ameaça de Yeu fez Huan Tian suar de medo. Deus, sem hesitar, ela empurrou o dragão tirano para frente, para seu espanto, pois ele ainda pensava que ela o protegeria. Mas não, ela o apresentou e disse: reconsiderei, e acho que pontos e equipamentos ainda são melhores. Então, ela o colocou no chão à sua frente. Ele sabia que agora só podia confiar em si mesmo para se proteger, então tentou parecer o mais fofo e inofensivo possível. O dragão olhou para ele com os olhos marejados e o rabo balançando suavemente, gemendo. E Yeu não parou por causa disso. Ergueu a lâmina e disse: é inútil você me olhar com olhos tão inocentes. Você provavelmente entende a regra do peixe grande come peixe pequeno neste mundo melhor do que eu. O dragão tirano sabia que não poderia escapar do seu destino, só podia tremer e chorar. Após a lâmina descer, ele calmamente disse: humanos e bestas demoníacas são todos iguais. Se você não quer se tornar presa de alguém, só há um caminho: continuar se fortalecendo. Tian só conseguia soluçar, testemunhando a cena. O sistema exibiu uma notificação. O jogador Yeo matou o dragão tirano mágico de elite e ganhou 5.000 pontos. O jogador Huan Tian auxiliou na matança e ganhou 2.500 pontos. Ao ver que havia ganhado tantos pontos, Huan Tian parou de chorar imediatamente com os olhos brilhando. Meu Deus, eu não esperava que os pontos de Long fossem tantos. Obrigada, dragão. Yeo suspirou ao ver sua rápida transformação e pensou: garotas são mesmo criaturas inconstantes. O sistema o lembrou de que matar o raro dragão tirano mágico de elite rendia 50.000 de experiência. Experiência distribuível, 750.000. Quer distribuí-la agora? Vendo um ganho de experiência tão alto, ele exclamou surpreso: 50.000 de experiência. Isso é ainda mais do que o olho demoníaco da mão demoníaca de nível 18. Parece que as masmorras realmente aumentam a experiência. Ele fechou os olhos, concentrando a mente e disse: entre no espaço do sistema de contas. Ao entrar no espaço do sistema de contas, Yeo se perguntou: deixe-me ver para onde mais essa experiência pode ser distribuída, além de melhorar o nível de ligação. Ao ver isso, o sistema verificou e informou a ele: uma grande quantidade de experiência excedente do jogador foi detectada. Para aproveitar ao máximo essa experiência, os jogadores podem aumentar o nível de ligação do Imperador da Chama Carmesim para o nível 20, desbloqueando assim outras contas ou optar por desbloquear outras habilidades auxiliares do Imperador da Chama Carmesim, aumentando a versatilidade geral da conta. Após ler a notificação, Yeo pensou cuidadosamente: só no nível 20 posso desbloquear outra conta? O Imperador da Chama Carmesim já é tão forte que me pergunto que surpresas a próxima conta me trará. Mas não posso desbloquear contas às cegas agora. Ganância não é bom. Preciso usar a experiência para aprimorar a conta do Imperador da Chama Carmesim. Porque mesmo que meu poder de ataque seja maior, ainda encontrarei oponentes invencíveis. Somente com o apoio de habilidades especiais, aliadas à estratégia, é possível haver mais variações. Após calcular, ele ordenou ao sistema que abrisse o painel de habilidades especiais. Ao receber o comando, o sistema exibiu rapidamente as habilidades especiais do Imperador da Chama Carmesim. Imperador da Chama Carmesim, nível de ligação 12, pode desbloquear as seguintes habilidades especiais. Disfarce, simula a aura de uma criatura a um nível acima do seu por 2 minutos. Tempo de recarga, 1 hora. Requer 50.000 de experiência para desbloquear. Próxima habilidade, velocidade frenética. Libera chamas, aumentando a velocidade em 50% por 1 minuto. Tempo de recarga, 6 horas. Requer 30.000 de experiência para desbloquear. Por fim, olhos verdadeiros. Uma habilidade que projeta olhos verdadeiros para explorar todas as criaturas dentro de um determinado alcance. Tempo de recarga, 1 hora. Requer 70.000 de experiência para desbloquear. Após verificar as especificações de todas as habilidades e seus custos de experiência para desbloqueá-las, ele exclamou em choque: habilidades especiais são realmente tão caras? Mas olhando novamente, elas são muito úteis e necessárias, proporcionais ao custo de experiência, especialmente os olhos verdadeiros que desafiam os céus. Essa habilidade especial realmente capturou sua atenção.
Yeou riu e disse, mas os olhos verdadeiros desafiam um pouco os céus, não é? É como se o mapa dentro de um certo alcance fosse completamente revelado. Embora só possa escanear criaturas, isso é suficiente. É perfeito para encontrar o chefe final escondido nas profundezas da Floresta Assombrada. 70.000 então. Depois de escolher a habilidade necessária, ele clicou para desbloquear olhos verdadeiros. Após a confirmação, o sistema exibiu uma notificação: 70.000 de experiência consumida para desbloquear a habilidade olhos verdadeiros. Graças a essa habilidade especial, Yeou sentiu feliz que havia uma grande chance de rastrear e derrotar o chefe final. Ele cerrou o punho, confiante. Como o chefe final do trem assombrado se esconde incrivelmente bem, ele só foi descoberto agora. Eu estava até pensando em desistir. Agora, com esse scanner de monstros, por que eu teria medo de não encontrá-lo? O saque do trem assombrado é definitivamente meu agora. Enquanto ele se satisfazia, a voz de Tian Tian soou. Ela mal podia esperar e já havia aberto o equipamento. Grande Deus, olhe! Yeou se assustou, saiu do sistema, virou-se para olhar para Tian Tian e perguntou: olha o quê? Ela colocou a mão no ombro dele, apontando animadamente para algo que brilhava imóvel no chão e disse: isto, rápido, olhe com atenção. A luz ofuscante no chão, bem onde ele acabará de derrotar o dragão tirano, fez Yeou exclamar surpreso: Huan Tian, quem mandou você abrir o equipamento? Você lavou as mãos? Respondeu travessamente. Não resisti, mas isso não importa. O importante é este ovo, disse Yeou incrédulo. Será que este ovo é o item lendário com uma taxa de obtenção extremamente baixa? Antes que ele pudesse obter uma resposta, o sistema exibiu uma notificação de brincadeira: ovo não identificado. Este é um ovo normal com padrões estranhos na parte externa. Você pode tentar chocá-lo usando a experiência ou usá-lo para fazer arroz frito com ovo. Ler a notificação do sistema o deixou sem palavras, sua boca se contraindo enquanto ele perguntava: que diabos é arroz frito com ovo? Ao contrário de Tian Tian, que estava tão curioso que praticamente se deitou ao lado do ovo, Yeou ponderou calmamente. Mas honestamente, para abrir um item tão raro, será que Huan Tian teria tido muita sorte? Ela não conseguiu conter a empolgação e imediatamente disse a ele: isso é ótimo. Ouvi dizer que esse tipo de ovo de elite raro pode ser transformado em um mascote de combate ou montaria, com poder destrutivo e capacidade de combate extremamente altos. Enquanto falava, Tian Tian imaginou a majestosa destreza de seu grande deus. Após imaginá-lo cavalgando o dragão tirano mágico para a batalha, ela expressou: só de pensar no grande deus cavalgando uma poderosa e imponente montaria dragão tirano mágico faz o coração bater mais rápido. Yeou se convenceu e pensou: parece ótimo. Uma notificação informava que Yeou havia obtido um token não identificado. De repente, Huan Tian se aconchegou mais perto de Yeou, seus seios fartos pressionando o peito dele enquanto sussurrava: que ótimo, grande mestre, finalmente posso ser útil. Sempre fui um estorvo para você, sinto muito mesmo, obrigada por não me abandonar. Infelizmente a armadilha de mel dela não teve efeito sobre ele. Yeou virou as costas e foi embora, dizendo a ela: mesmo que você diga isso, eu não vou cair nessa. Não vou te dar este símbolo. Tian Tian explicou desajeitada e timidamente, como se só Deus soubesse o que ela realmente estava tentando fazer agindo daquela forma. Minhas palavras não foram sinceras? Grande mestre, por favor, não me interprete mal. Ela correu atrás de Yeou. Não preciso do seu símbolo. Grande mestre, espere por mim. Os dois não sabiam que alguém monitorava cada ação e palavra deles de outro lugar. Do lado de fora da masmorra, Mokier monitorava Yeou e Huan Tian através de uma tela de projeção. Ela disse aos seus dois subordinados atrás dela: meu palpite não estava errado. Esse garoto realmente tem alguma habilidade. Nem mesmo o furioso tiranossauro demoníaco era páreo para ele, ele não parecia alguém que aparentemente estivesse apenas no nível 3. Ela se virou e disse a um deles: convide o diretor Yan para me ver. O servo respondeu imediatamente: sim, jovem senhora. Depois de enviar essa pessoa para convidar o diretor, Mokier desligou a tela de projeção e refletiu. O sistema de monitoramento de masmorras que o grupo de Laolin desenvolveu recentemente, embora útil, só consegue monitorar masmorras de nível baixo. Vamos esperar até que ele consiga monitorar masmorras de nível médio e alto para melhorar a classificação da equipe de combate da nossa corporação. Só então será muito benéfico. A diretora Yan curvou-se para Mokier e perguntou: jovem Mo, por que me chamou aqui? Mokier apoiou-se no braço da cadeira e perguntou: diretor Yan, qual é a pontuação de Yeou na masmorra? A diretora, ao ouvi-la mencionar Yeou, também perguntou curiosa: Yeou? A aluna que não consegue subir de nível? Ao ouvir isso, a diretora Yan ficou surpresa e interrompeu: não consegue subir de nível? Por favor, explique. O diretor Yan colocou uma mão atrás das costas, a outra na boca e disse: é assim mesmo.
Quando Yeu entrou na academia, ele já estava no nível 3. Naquela época, ele era considerado um gênio da academia, mas 3 anos se passaram e seu nível não aumentou. Não sabemos qual é o problema. Depois de ouvir o diretor Yan contar a história, Moquer ficou em silêncio. Nível 3? Ele é muito bom em se disfarçar. Qual é exatamente o propósito dele? Yeu, estou ficando cada vez mais curioso sobre você. Depois que Moquer entregou ao diretor Yan a lista de classificação das masmorras, ele se assustou e não conseguia acreditar no que estava vendo. O quê? Yeu está em terceiro lugar em pontuação? Como ele fez isso? Moquer instruiu calmamente o diretor Yan. Diretor Yan, é hora de anunciar a classificação das masmorras. Enquanto isso, revelem publicamente as posições de todos. Ao ouvir isso, ele se assustou e não sabia o que ela queria, afinal, pois a masmorra já era difícil o suficiente. Agora, revelar publicamente posições como essa era realmente cruel. Em parte por preocupação com Yeu, ele disse a ela: "O quê? Jovem Mo, você está tentando aumentar a dificuldade da masmorra? Mas o mecanismo desta masmorra já é cruel o suficiente. Se todas as posições forem reveladas, os alunos certamente entrarão em conflito interno. Especialmente este Yeu, que provavelmente será atacado por uma gangue." Moquer não reconsiderou e calmamente disse ao diretor Yan: "O mundo real é ainda mais cruel do que esta masmorra de nível 10. O que nosso grupo Amo quer selecionar são os talentos mais excepcionais. E este Yeu não é tão simples quanto você pensa." Depois de ouvir suas palavras, ele olhou para a lista novamente e mergulhou em profunda reflexão. Não esperava que a jovem senhora Mo valorizasse tanto Yeu. Será que ele realmente tem uma qualidade extraordinária? Parece que este Yeu precisa de mais atenção. Dentro da masmorra da Floresta das Sombras Profundas, Shen Feng estava gravemente ferido, e parecia que os outros também haviam sido derrotados pelos oponentes. Shen Feng agarrou o braço com força e gritou: "Não acredito que vocês conspiraram para matar outros jogadores. Isso é realmente desprezível." À sua frente estavam as duas equipes, Luo Feng e Zhang Ye, que se uniram para roubar pontos de outros jogadores. Luo Feng zombou com desprezo: "Desprezível? Esta masmorra não tem uma regra que proíba a formação de equipes." Shen Feng se esforçou para se levantar e disse: "Luo Feng, você..." Luo Feng continuou: "Estou apenas aplicando as regras de forma razoável. Se vocês não querem se juntar a mim, então saiam da masmorra e vão reclamar com o diretor." Depois de dizer isso, ele levantou a perna e pisou forte nas costas de Shen Feng, fazendo-o gritar de dor. Uma notificação do sistema apareceu. Luo Feng derrotou a equipe de Shen Feng e conquistou 2.000 pontos. Zhang Ye, o líder da equipe adjacente, imediatamente estendeu a mão, de forma insinuante, para bajular Luo Feng, como esperado do irmão Feng. Sob sua liderança, nossas duas equipes são verdadeiramente invencíveis, ganhar pontos é tão fácil. Luo Feng franziu a testa e cerrou os dentes, dizendo: "Vou ser um membro da equipe de combate da corporação no futuro. Se eu não consigo nem lidar com essa coisinha, como vou me destacar mais tarde? É chato derrotar esses fracotes, não tem muita graça se não fossem os pontos." Nesse momento, uma nova notificação do sistema apareceu, assustando a todos. Uma pessoa se manifestou, este quadro de avisos que o sistema enviou. Outra pessoa se pronunciou. A academia revelou publicamente a classificação das masmorras e as posições dos jogadores novamente. O que está acontecendo? O irmão Feng, Luo Feng, respondeu presunçosamente: "Não é óbvio? A academia acha que nossa competição não é acirrada o suficiente, então eles estão nos incentivando e incentivando. Era exatamente isso que eu queria. Agora posso roubar os pontos dos outros com toda a justiça." No quadro de notificações do sistema, a lista de classificação incluía: primeiro lugar, a equipe de Luo Feng com 15.000 pontos, segundo lugar, a equipe de Zhang Ye com 12.000 pontos, terceiro lugar, a equipe de Yeu com 10.000 pontos. Ele verificou e viu que Yeu também estava na lista de classificação, o que o fez dizer com raiva: "Yeu ainda está vivo, e ele até ficou em terceiro lugar." Então pensou cuidadosamente: "Como você conseguiu isso? Foi sorte? Se você consegue o terceiro lugar apenas por sorte, isso é bastante louvável, mas sua sorte acabou. Todos os seus pontos pertencerão ao seu pai agora." Pensando nisso, ele ergueu o machado e gritou: "Sigam-me. Vamos limpar o campo de batalha e, já que estamos nisso, atormentar aquele lixo do Yeu." O mapa mostrava Luo Feng e seus companheiros indo em direção a Yeu. Os outros responderam em uníssono: "Sim." Do lado de Yeu, ele perseguia Shizu Tian. Ele correu para o interior da floresta ofegante com medo. Como isso aconteceu? Como ficou assim? Aquele sujeito é realmente um demônio. Bum! Um tronco de árvore explodiu bem na frente de Shizu Tian. Ele se esquivou surpreso e gritou. Lutou para se levantar, olhou para trás com medo e pensou consigo mesmo: "Meu time claramente se uniu contra ele, mas no final, fomos todos derrotados por ele sozinho. Por quê? Ele é só um lixo de nível 3.
Como pode ter tanto poder? Uma área ofuscante de fogo bloqueou, fazendo-o pular e girar. Droga, a rota de fuga está bloqueada. Uma voz ecoou atrás dele. Estamos correndo? Eram Ye-Wu e Tian-Tian, os dois, logo atrás dele. Na mão de Ye-Wu estavam os restos das chamas que acabavam de bloquear sua rota de fuga. Eu não como pessoas. Além disso, você não queria meus pontos? Vou esperar aqui até você me matar, não seja tímido. Tian ficou furioso. Você está tentando enganar um fantasma? Meus companheiros de equipe foram todos derrotados por você, e você acha que eu ainda cairia nos seus truques? Ele gritou com raiva, um cachorro encurralado vai pular um muro. Tian franziu a testa, mudou de direção e avançou rapidamente em direção a Ye-Wu. Droga, eu vou morrer de qualquer jeito, então vou lutar com você até a morte. Ye-Wu respondeu calmamente, você claramente deu o primeiro passo, então por que está agindo como se eu fosse o vilão? Ele casualmente levantou uma das mãos e bloqueou delicadamente o soco de Tian. Não importa. Contanto que eu possa ganhar pontos, ser um enviado do diabo ou a personificação da justiça não faz diferença. Seu soco foi bloqueado com tanta facilidade, e Tian exclamou assustado, você... Ye-Wu estalou os dedos levemente, usou a habilidade fogo verdadeiro da folha etérea e disse a ele, da próxima vez, lembre-se de trazer mais pessoas. Tian nem teve chance de resistir, ele gritou de dor. A tela do sistema exibiu uma notificação. Ye-Wu matou Tian, obteve 6.500 pontos da equipe de Tian e recebeu uma poção de cura de baixo nível. O sistema exibiu uma notificação, ativando o mecanismo de proteção PVB, removendo Tian à força da masmorra. Tian correu rapidamente em direção a Ye-Wu. Segurando a mão dele, ela inclinou a cabeça e disse com olhos admirados, como esperado do mestre, você contra-atacou todos os 4 grupos inimigos que vieram. Você é realmente incrível. Ye-Wu apenas estreitou os olhos e suspirou. É uma pena que esses 4 grupos não tenham derrubado nenhum item valioso, apenas pontos. Então ele mergulhou em pensamentos profundos, mas a academia exibiu publicamente a tabela de pontuação e a classificação dos jogadores. Isso é muito consistente com o estilo de fazer daquela jovem. Ela originalmente pretendia que todos lutassem com mais intensidade, mas no final, ela me deixou colher os benefícios sem esforço. Que apoio excelente! O sistema exibiu outra notificação. Parabéns, equipe de Ye-Wu. Pontuação atual, 22.500 pontos. Primeiro lugar, Tian pulou alegremente e abraçou as costas de Ye-Wu. Mestre, somos o número 1. Isso é incrível. Ele deu um passo à frente, desviando do abraço animado dela. Tudo bem, eu sei, mas agora não é hora de comemorar. Não baixe a guarda. Tian ainda estava perdida em seu delicioso devaneio, imaginando o diretor da Academia Nacional Avançada falando para todos os alunos. Vamos parabenizar o gênio curandeiro Tian por conquistar o primeiro lugar nesta competição de masmorra. Aqui está sua medalha e prêmio. Só de imaginar isso, Tian sorriu satisfeito. Ao ver a reação exagerada dela, Ye-Wu pensou, calma, alguém do seu nível tentando bancar a deusa? Com esse tipo de comportamento, muita gente já deve ter começado a te odiar. Depois, ele abriu a tela de projeção para verificar o paradeiro das equipes restantes. Parece que só restam 3 equipes em toda a masmorra. Será que estamos quase no último momento? Tian também olhou para dentro e perguntou, mas por que Lu Feng e Zhang Yi continuam nos seguindo sem atacar? Ye-Wu respondeu calmamente, conheço muito bem a personalidade de Lu Feng. Ele parece imprudente à primeira vista, mas na verdade é extremamente cauteloso. Então Ye-Wu se inclinou e disse com uma expressão severa, ele está escondido observando. Como meu desempenho superou suas expectativas, ele não ousa se intrometer descuidadamente. Assim que terminar os cálculos e tiver certeza absoluta, ele saltará para me atacar e me matar, e então roubará todos os pontos. Tian cerrou o punho com raiva e exclamou, que desprezível. Ouvi Fei dizer logo no começo que Lu Feng está te atacando por toda parte, mestre. Por que exatamente? Respondeu o mestre Ye-Wu enquanto caminhava e observava os arredores. Ele só está preso ao fato de que costumava ser meu subordinado. Não precisa prestar atenção nele. O que precisamos fazer agora é nos concentrar em encontrar o chefe final da masmorra. Ao ouvi-lo, ela observou os arredores e então expressou seus pensamentos. Mas ouvi dizer que o chefe final, o trem assombrado, se fundiu com a floresta profunda. Ninguém jamais o encontrou. A academia usou esta floresta profunda e assombrada para a competição. Receio que eles pretendiam que decidíssemos a vitória por PVP desde o início. Ye-Wu se virou e disse a ela, estou um pouco surpreso que você tenha chegado a tal conclusão sozinha. Ao ver o mestre elogiá-la, Tian disse orgulhosamente, com as mãos na cintura, por favor, não subestime meu QI só por causa da minha beleza, ok? Ao vê-la tão presunçosa, ele ficou sem palavras. Então disse, você não está errada.
Esta competição de masmorras é realmente um teste para nossas habilidades de PVP, mas não pretendo desistir deste trem assombrado. Afinal, há muito equipamento e experiência a serem adquiridos. Por isso, Yeu decidiu usar sua habilidade Visão Verdadeira. Ele levantou a mão e disse, ative a Visão Verdadeira. A habilidade ativada examinou a área ao seu redor. Yeu refletiu consigo mesmo, como esperado de uma habilidade especial que me custou 70 mil pontos de experiência. Seus olhos com visão verdadeira se arregalaram de repente. Encontrei você, o chefe final dos Treantes Assombrados. Uma barreira de fogo brilhante e flamejante envolveu Yeu com ele no centro. Seu rosto transbordava espírito de luta. Ele secretamente se maravilhava com a eficácia superior de sua nova habilidade em rastrear o esconderijo do chefe. A habilidade especial Visão Verdadeira certamente não decepcionou. Ela encontrou facilmente o chefe final escondido. Tanto na realidade quanto nas masmorras, a combinação de ataques poderosos e habilidades únicas é a estratégia definitiva. É exatamente disso que eu preciso. Então, a chama se moveu de repente, direcionando o que o surpreendeu. A chama está guiando o caminho até o chefe. Cruzando os braços sobre o peito, ele mais uma vez não poupou elogios aos recursos extraordinários do sistema. Eu não esperava que ele também tivesse uma função de orientação. Que serviço atencioso! Eu realmente tenho que dar 5 estrelas. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Enquanto corria freneticamente, ele falou com um tom extremamente animado. Vamos, Huan Tiantian. Encontrei o chefe final. Vamos logo, não deixe que outros o roubem. Ao ouvir a notícia inesperadamente boa, ela também ficou feliz. O chefe final. Que ótimo, mestre. No entanto, percebendo a necessidade de confidencialidade, ela não pôde deixar de aconselhá-lo. Mas mestre, você pode ser um pouco mais modesto? Gritando tão alto, e se outros ouvirem? De repente, de algum lugar nos arbustos, Lu Feng e seus companheiros apareceram. Como a notícia era tão chocante, todo o grupo não pôde deixar de exclamar. Aquele garoto, Yeu, realmente encontrou o chefe final sozinho. Que tipo de piada é essa? Enquanto ainda estavam em choque, uma voz racional e calma alertou a todos. Mas e se ele estiver armando uma armadilha para nós? Lu Feng não acreditava nisso, descartando essa possibilidade. Aquele garoto, o Yeu, está brincando comigo? Ele costuma ser tão fraco e eu sempre o colocava no devido lugar. Agora ele é como uma pessoa diferente. Como isso é possível? Os companheiros restantes ainda achavam aquilo suspeito e sentiam a necessidade de uma análise mais aprofundada, então disseram, mas irmão Feng, você mesmo viu. As 4 equipes anteriores foram quase completamente aniquiladas por ele, sem chance de revidar. O que devemos fazer sobre isso? Ainda devemos segui-los? Em resposta, Lu Feng deu uma resposta resoluta, decisiva e contundente. O que mais há para dizer? Vou enfrentar o time deles com força total. Os pontos deles definitivamente precisam ser aproveitados. Não importa quais truques ele esteja tentando usar, eu farei entender. Ele fez uma pausa e então liderou todo o time para segui-los, proferindo uma declaração confiante e arrogante. Eu não sou como esses pedaços de lixo. Sigam-me de perto. Vou acabar com ele e o chefe. O grupo inteiro imediatamente seguiu seu líder de perto. Todos gritaram em uníssono, sim, sim, entendido. Infelizmente, uma reviravolta repentina ocorreu. Um deles anunciou freneticamente, isso não é bom, irmão Feng. A localização de Yeu desapareceu. Lu Feng imediatamente entrou em fúria, com o rosto contorcido enquanto cerrava os dentes. Droga, o que está acontecendo? Como uma pessoa viva pode simplesmente desaparecer? Quando ele aprendeu esse tipo de habilidade? Será que está tentando nos pregar peças? Seu grupo de subordinados entrou em crise, momentaneamente perturbados enquanto buscavam suas instruções. Irmão Feng, o que fazemos agora? Tudo saiu do controle. Lu Feng ficou extremamente furioso, com os olhos arregalados de raiva, ordenando ferozmente aos seus companheiros que trocassem de alvo. Não tem ainda uma Huan Tiantian, uma aluna do 1º ano, 3ª série na equipe dele? Cerquei-na para mim. Não acredito que ele possa ficar parado assistindo como um covarde. Você quer brincar, é? Eu vou brincar com você, Yeu. Sozinho em uma floresta escura e fria. Huan Tiantian chamou freneticamente por Yeu. Mestre, pare de brincar. Onde você está? Agora não é a hora de ficar invisível. Sentindo-se impotente e assustada, ela só pôde vagar sem rumo, em busca do paradeiro dele. O mestre deixou apenas uma mensagem pedindo que ela fosse uma isca e depois desapareceu. O que isso significava? Ele queria que eu fosse uma isca para atrair o grupo de Lu Feng, mas eles não são espertos o suficiente para não serem enganados facilmente? De repente Lu Feng, com uma expressão feroz, apareceu bem na frente dela. Onde está Yeu? Tudo que acontecia ao contrário do que ela pensava a aterrorizava. Você me entendeu completamente errado. O que está fazendo? Aparecendo assim de repente você me assustou até a morte.
Nem um pouco abalada por sua aparência lamentável e fraca, Luo Feng insistiu implacavelmente por uma resposta. Não finja comigo. Diga-me onde aquela inútil Yewu está escondida. Pressionada por seu comportamento feroz, sua voz vacilou, lágrimas brotaram de medo extremo, mas ela ainda relatou honestamente: eu também não sei. Ele desapareceu de repente. Ele nem está no mapa. Tenho certeza de que vocês notaram isso nos seus mapas também, certo? Mas Luo Feng não acreditou nela nem por um segundo. Ele apontou seu machado para ela, rosnando um aviso e uma ameaça. Ainda está fingindo comigo? Você acredita que eu vou te cortar agora mesmo? Todo seu corpo tremia. Eu realmente não sei, ela rezou para si mesma ao mesmo tempo. Saia depressa, mestre. Eu me esforcei ao máximo, não aguento mais. De repente, o chão tremeu violentamente, interrompendo tudo. Todos lutaram para firmar os pés, vozes cheias de choque e pânico se elevando uma após a outra. O que está acontecendo? Um terremoto? Mas eles não sabiam que acima de suas cabeças, uma garra gigantesca estava prestes a arrancar suas frágeis vidas. De repente, esmagadas, achatadas sob aquela garra aterrorizante, 3 vidas infelizes gritaram estridentemente. Luo Feng e os outros não conseguiram reagir a tempo. O que aconteceu? Sob o brilhante luar dourado, uma criatura monstruosa e aterrorizante se revelou oficialmente. Todo o grupo gritou: este é o chefe final da masmorra Tren Assombrada. Submetido à sua aura feroz, os jogadores de nível baixo tremeram, com os olhos arregalados e a boca aberta. De jeito nenhum. Como podemos ser tão azarados? Encontramos um chefe que ninguém jamais encontrou. Pensamos que poderíamos simplesmente acumular pontos de PVP até o final e garantir a vitória. Como vamos lutar agora? Só Luo Feng reagiu rapidamente, erguendo o escudo. Ele avançou bravamente em direção ao perigo, tranquilizando seus companheiros e comandando a formação. Qual o motivo para pânico? O Tren Assombrado é apenas um chefe de nível elite. Temos muita gente, entre em formação rapidamente. Eu vou segurar a agressividade dele. Reúnam-se. O grupo inteiro gritou em voz alta: sim, sim. Irritado com o truque de Yewu, Luo Feng ainda não hesitou em se lançar na luta contra o chefe. Apesar da tensão extrema, foi por isso que nos atraiu até aqui? Yewu, tudo bem, aceitarei este grande presente que você me deu. Assim que eu for o primeiro a conquistar a Floresta Profunda Assombrada, vou te cortar em pedaços como um símbolo da minha gratidão. Ele saltou, brandindo seu machado com força, fazendo faíscas voarem. Abandonando temporariamente o método usual de luta contra chefes, mirou em sua fraqueza elemental. Atacado, o chefe rugiu ferozmente, preparando-se para retaliar. Luo Feng gritou, comandando a formação: todos os usuários de magia de fogo, liberem seus feitiços para mim. O grupo inteiro exclamou em uníssono: entendido. Usando seu escudo para resistir à força brutal do soco selvagem do chefe, ele ainda não se esqueceu de avaliar a situação. Curandeiro, preste atenção ao meu HP, não pare. Responderam todos em uníssono. Luo Feng continuou a gritar: libertem bolas de fogo furiosamente para mim. Comigo aqui, não há medo de uma eliminação completa da equipe. Depois disso, no campo de batalha brutal, inúmeras bolas de fogo vermelhas brilhantes dispararam em direção ao chefe. Todos ecoaram unanimemente um sonoro sim. Diante daquela cena grandiosa, Huan Tiantian ficou completamente impressionado. Com uma coordenação tão perfeita, mal parecia uma equipe recém-formada. Parecia que a arrogância de Luo Feng não era apenas conversa fiada, ele era realmente capaz. Levando golpe após golpe, a vida do chefe diminuía gradualmente. Huan Tiantian gritou freneticamente: Senhor, onde está? Santo Deus, se não aparecer logo, este trem assombrado pode ser derrotado pelo grupo de Luo Feng. Ganhando impulso, o espírito de todo o grupo se inflamou, mais enérgico do que nunca. Interessante. Nesse ritmo, talvez consigamos derrotar esse trem assombrado. Sejam mais ousados. Não é um talvez. Luo Feng brandiu seu machado com força. É uma certeza. Além da nossa vantagem numérica e sob o meu comando, um chefe de nível 10 não é nada. Mas, para surpresa deles, a superfície do chefe gradualmente se transformou em uma dura camada de pedra, surpreendendo a todos. O quê? Virou pedra de novo? E é claramente imune a qualquer dano. Sentindo o perigo iminente, Luo Feng gritou em pânico para seu grupo de subordinados: a situação está instável. Atenção, pessoal! O chefe entrou na fase 2. Quando o trem assombrado evoluiu para o nível 2, tornou-se imponente e muitas vezes mais aterrorizante. Assim que pisou no chão, rachaduras verdes aterrorizantes apareceram no chão. Elas se espalharam em direção a todos, aterrorizando a todos. Que situação é essa? O que está acontecendo? Não me pergunte, eu não tenho ideia. Eles gritavam freneticamente. Ninguém jamais havia vivenciado a fase 2 do trem assombrado antes, então como lutar contra ele?
Naquele momento, as raízes espalhadas por todo o chão começaram a se mover de repente, fazendo com que algumas caíssem esparramadas enquanto outras permaneciam de pé, mas todos estavam em pânico. Por que essas árvores estão se movendo agora? O trem assombrado arregalou os olhos, e um poderoso exército de árvores demoníacas foi invocado, cercando-os por todos os lados. Todos ficaram atordoados. Meu Deus! O trem assombrado estaria dividindo seu poder para ativar esses mini-triumphs? Chega de vantagem numérica. Esses mini-triumphs são pelo menos de nível 7, corram. Mas apenas Luo Feng continuou bravamente a avançar em direção aos mini-triumphs, com a mão direita segurando a arma e a esquerda o escudo, sempre pronto para o combate. Ele não se esqueceu de tranquilizar seus companheiros. Correr é inútil. Droga, mantenham a formação por mim. Se vocês os atraírem, atraiam-nos para mim, não entrem em pânico. Mas nem todos tiveram a sorte de ter uma vontade de ferro como a dele. Todos corriam descontroladamente em todas as direções, gritando freneticamente. Isso é irritante, exclamou Luo Feng, xingando seus subordinados covardes. Do outro lado, Huan Tiantian estava firmemente preso por um mini-enten, mantido de cabeça para baixo no ar. Me soltem imediatamente. Essa coisa lasciva. Se ao menos eu conseguisse soltar minhas mãos. Como se soubesse que era uma beldade, a mini-enten guinchou alegre e ruidosamente. Huan Tiantian gritou por socorro. Grande Deus, salva-me. A única resposta foram os guinchos animados da mini-enten. Uma lufada de vento passou, e um pé acertou em cheio o estômago da mini-enten, fazendo-a cair de repente no chão de dor. Ela estava caindo livremente, sentindo-se terrivelmente tonta. Huan Tiantian gritou. Com uma pose verdadeiramente impressionante, Yeu arrebatou Huan Tiantian e a elogiou. Sua missão foi cumprida, parabéns. Da próxima vez que assistir ao programa, lembre-se de correr para bem longe. Carregada como uma princesa com uma das mãos no ombro dele, ela exclamou inesperadamente, grande Deus. Percebendo que tinha sido útil, explodiu em felicidade. Sério? Eu realmente ajudei o grande Deus? E eu o afirmou firmemente, claro. Inclinando-se e abraçando-o, os olhos de Huan Tiantian estavam lamentavelmente marejados. Isso é ótimo. Embora eu estivesse realmente assustado, finalmente consegui. Vendo que não era grande coisa, mesmo com uma expressão relutante, e eu a confortou. Está tudo bem agora. Sinto muito por ter usado você como isca. Não se preocupe, eu te compenso quando isso acabar. Enquanto eles se divertiam, a voz áspera de Luo Feng os interrompeu. Droga, agora não é hora de flertar. Como esperado, seu lixo, você está pregando peças. Yeu, você estava planejando nos atrair até o chefe e depois colher os benefícios como um pescador? Vocês são realmente desprezíveis. Yeu refutou a acusação. Desprezíveis? Lucro de pescador? Não, não. Eu só estava assistindo ao programa. Lidar com esse tipo de chefe não requer sua ajuda, mas seu desempenho realmente me surpreendeu. Sua capacidade de comando e mentalidade madura são realmente impressionantes. Luo Feng cerrou os dentes e gritou, não tenho tempo para ouvir seus elogios agora. Se vocês conhecem minha habilidade, então juntem-se. Mesmo que vocês dois sejam apenas lixo, ainda podem servir de bucha de canhão. Atraia os monstros para cá rapidamente. Com as mãos nos bolsos, cheio de confiança, Yeu respondeu com uma única frase, acabei de elogiá-los um pouco. Não fique tão satisfeito consigo mesmo, Luo Feng. Um dos companheiros de equipe de Luo Feng gritou, forçando a voz, Yeu, saia da minha frente, seu lixo. Não bloqueie meu caminho, ou eu te mato. Mas rapidamente, Zhang Ye foi derrotado. Formar uma equipe? Você acha que eu preciso? Disse Yeu, arrogante. Formar uma equipe? Você acha que eu preciso? Ao mesmo tempo em que recebia 8.500 pontos de Zhang Ye. Luo Feng cerrou os punhos, o rosto e o pescoço inchados de veias azuis, a expressão sombria e furiosa enquanto interrogava Yeu. Que diabos você está fazendo? Yeu, com todo esse perigo, como pôde matar seus próprios aliados? Yeu ignorou, curvando os lábios em um sorriso arrogante. Meu próprio lado? Não. Aos meus olhos, vocês são apenas pontos espalhados por toda parte, facilmente obtidos. Luo Feng ficou furioso, brandiu sua arma e avançou, com a intenção de espancá-lo até a morte. Se ousar agir com arrogância na minha frente, eu te mato, seu desgraçado. Yeu cruzou os braços sobre o peito, com uma expressão cheia de confiança, e disse, em tom de brincadeira, não consegue se conter, não é? Com um leve movimento da mão, ele neutralizou facilmente o ímpeto agressivo de Luo Feng. Lembre-se disso, entusiasmo e paixão são bons, mas sem força de verdade, você será o primeiro a morrer no campo de batalha. Caindo pesadamente no chão, Luo Feng praguejou, droga, preciso das suas lições? Não se faça de arrogante. Yeu, não importa o quão bom você seja em PVP, você não pode derrotar o chefe sozinho. Mesmo que roube todos os nossos pontos, é inútil. Se você morrer para o chefe, não ganhará nenhum ponto de qualquer maneira.
Ainda com uma postura confiante, ele respondeu: é mesmo? Então pouparei sua vida para que você possa morrer por último e testemunhar com seus próprios olhos. Ele ergueu a mão no ar, dizendo arrogantemente: como vou levar todos os pontos e como vou recuar perfeitamente intacto? Lu Feng ficou perplexo. Você, o que quer fazer? A esfera de fogo pairando no céu disparou faíscas afiadas e penetrantes, atingindo todas as criaturas no campo de batalha sem distinção. Uma parte do espaço ficou caótica. Rugidos irromperam. Por quê? Porque também estamos presos nisso. Seu canalha Yeu, um camarada em pânico desabou, agarrando a perna de Lu Feng. Irmão Feng, salve-me. Mas Lu Feng recusou implacavelmente. Solte-me, solte-me, solte-me. Vendo a situação instável, o demônio da árvore gritou e retraiu seu poder. Todos se perguntaram: será que o demônio da árvore fantasma está retraindo todo o seu poder e o dividindo agora? Huan Tiantian gritou: o corpo petrificado está rachando. Isso significava que uma enorme explosão ocorreu, espalhando inúmeros fragmentos. De dentro da fumaça, uma criatura maligna emergiu lentamente. Era o demônio da árvore fantasma em seu estado fantasma, com 40% de recuperação e atributos de madeira negra. Todos discutiram essa estranha transformação. Esta nova forma é muito menor do que antes, não é? Seria esta a forma final do demônio da árvore fantasma? Tiantian, aterrorizado, lembrou-o rapidamente. Esta é realmente a forma final do demônio da árvore fantasma? Embora tenha diminuído de tamanho, parece muito mais forte do que antes. Mestre, tenha cuidado. De repente, o monstro desapareceu e reapareceu rapidamente atrás de Yeu. Ele balançou o braço com a intenção de atacá-lo. Ele pensou surpreso: tão rápido? A velocidade aumentou tanto assim? Mas ele reagiu rapidamente e usou sua espada para bloquear o ataque do demônio da árvore. Enquanto se defendia, pensou consigo mesmo: esta não é a velocidade de um chefe de nível 10. Além disso, seu corpo encolheu, aumentando sua velocidade, mas sua força não diminuiu em nada. Se um jogador comum não tivesse uma maneira especial de lutar contra monstros, seria extremamente difícil derrotá-lo. Talvez devido a um erro de cálculo, ele foi atingido pelo poder do demônio da árvore e lançado para longe. Atrás do monstro, incontáveis galhos com luz azul se estendiam, apunhalando Yeu. Lu Feng, observando de lado, viu-o em uma posição passiva e sorriu triunfante. Acabou agora. E eu quero lutar contra o chefe sozinho? Este chefe pretende te atrair e, em seguida, desencadear uma série de golpes para acabar com você. Quando você cair no chão, não será mais nada além de uma pilha de lama. Neste momento, Yeu, que parecia ter sido lançado para longe, estava ativando uma habilidade para derrotar o demônio da árvore. Ele fez alguns cortes e imediatamente aqueles galhos foram incinerados. Yeu, com uma mão erguida e a outra segurando a espada atrás das costas, flutuou no ar e disse: seu julgamento não está errado, mas e daí? Não importa quão exuberantes sejam seus galhos e folhas, ele ainda é apenas um chefe de nível 10. Um verdadeiro golpe mortal não precisa ser tão complexo. Basta mirar no ponto fraco e adicionar um pouco de fogo e pronto. O monstro, agora furioso depois que Yeu queimou seus galhos e folhas com fogo, rosnou e rugiu. Quando estava prestes a atacar, Yeu já havia aparecido atrás dele sem ser notado. De repente, um som agudo de Shin soou. Enquanto o monstro ainda estava confuso sobre o que acabará de acontecer, cortes surgiram. Chamas irromperam, envolvendo todo o seu corpo e queimando-o até virar cinzas. Ele gritou de agonia. Uma notificação apareceu. HP 0. Parabéns à equipe de jogadores Yeu por derrotar o chefe da masmorra demônio da árvore fantasma, ganhando uma recompensa de 10.000 pontos e mais 10.000 pontos pela primeira morte. Parabéns à equipe de jogadores Yeu por conquistar a habilidade coletar madeira e acender fogo e concluir a masmorra floresta profunda assombrada. Número de sobreviventes: 3. O portão de teletransporte se abriu. Por favor, saiam da masmorra rapidamente. Lu Feng, agora em agonia, ajoelhou-se. Não conseguia acreditar no que via. Você consegue dar um tiro no chefe? Tem certeza de que é Yeu? Ao vê-lo tão chocado, respondeu calmamente: contanto que você seja forte o suficiente, tudo é possível. Tudo bem, o show acabou. Agora é a sua vez. Lu Feng gritou, abraçando freneticamente a perna de Yeu e implorando: irmão Ye, me desculpe. Por favor, um grande homem não guarda rancor de pessoas mesquinhas. Perdoe-me. Não ousarei desrespeitá-lo novamente. De agora em diante, serei seu subordinado como antigamente, ok? Yeu cruzou os braços, demonstrando desprezo. Você ainda tem coragem de dizer essas palavras? Quer ser meu subordinado? Pena que não tem mais essa qualificação. Lu Feng, percebendo que bajulação era inútil, mudou imediatamente de atitude. Ele se levantou e praguejou com raiva: droga, não seja tão arrogante. Huan Tiantian, que estava por perto, não suportou sua falta de vergonha e disse: chegou a esse ponto, e você ainda quer emboscá-lo, Lu Feng?
mas tais táticas desprezíveis não funcionarão com a mestra. Ao ouvir as palavras dela, ele deu um sorriso irônico e respondeu: é mesmo? Logo depois de falar, Luo Feng desapareceu repentinamente com um estrondo, surpreendendo-a completamente. Esta é uma carta de marionete. Luo Feng estava agora parado no portão de teletransporte. Virou-se presunçosamente e provocou: Tchau, Yeu. Não importa o quão forte você seja, sua experiência real de combate é muito limitada. Huan Tiantian gritou rapidamente. Ele está tentando escapar. De seu lado, Luo Feng continuou a dizer triunfante: você nunca vai conseguir esses pontos de mim. Mas quando já estava na metade do caminho para entrar no portão, Yeu desferiu um único golpe. Após o golpe, Yeu disse: diante do poder absoluto, a experiência não importa. Luo Feng, em seu momento de triunfo, foi repentinamente atacado e pego de surpresa. Ele foi imediatamente cortado ao meio, conseguindo apenas gritar: Yeu! O sistema anunciou imediatamente. Yeu derrotou Luo Feng, adquirindo todos os pontos de equipe de Luo Feng e pegando o item carta de marionete. Após a ativação, o usuário criará uma isca, permitindo que o corpo principal entre livremente em um estado invisível por 30 segundos. Restam 2 usos. Número de sobreviventes na masmorra 2. Yeu, 62.000 pontos. Huan Tiantian, 21.000 pontos. Após ler a notificação do sistema, Huan Tiantian ficou extremamente feliz. Ela ergueu as mãos e pulou animadamente. Nesta masmorra, acumulei 21.000 pontos. Com uma taxa de conversão de 1 para 10, posso conseguir 210.000. Estou rica. Em contraste, Yeu disse friamente: eu te disse de antemão, vamos nos separar depois de sair da masmorra. Portanto, a recompensa de 500.000 da masmorra é só minha. Você não tem objeções, certo? Ela respondeu rapidamente: como eu poderia me opor? Então, ela abraçou o braço de Yeu, piscou e brincando mostrou a língua, respondendo: já estou muito satisfeita com o que consegui. Obrigado, mestre, por me ajudar a vencer. Ao ver suas palavras, Yeu sorriu satisfeito pensando: essa garota sabe como ser feliz. Mesmo sendo uma novata, suas intenções parecem corretas. Nesse momento, o sistema exibiu novamente uma notificação: derrotei o chefe demônio da árvore fantasma, ganhei 50.000 pontos de experiência, 20.000 em dinheiro de bônus e obtive os itens: 20 galhos secos de demônio da árvore, 10 cascas de demônio da árvore e 2 cristais mágicos de nível 10. Obtive a gema coração natural. Após o uso, ela pode aumentar a eficácia de armas de cura em 30% e também tem a chance de invocar uma muda para cura. E eu segurava a gema verde, perdido em pensamentos. Uma gema que aumenta a eficácia da cura? Isso equivale a um item raro, mas é inútil para mim. Lendo a descrição e observando a qualidade, parece bastante valiosa. Mas ter itens valiosos demais levantaria suspeitas, dificultando minha ação posterior. Pensando nisso, ele jogou a gema para Tiantian e disse: aqui está, é para você. Confusa, ela rapidamente estendeu a mão para pegá-la. O quê? Me dar um item tão caro? Eu nem posso fazer nada com ele. Me dar uma gema tão valiosa. Segurando a gema na mão, ela corava constantemente e pensava narcisicamente: será que o mestre está interessado em mim? Yeu, percebendo que parecia estar entendendo mal, explicou rapidamente: pare com suas fantasias irreais. Isso é apenas uma recompensa por você ter agido como isca antes. Eu já concordei com isso. Tudo bem, quero dissolver a equipe. Ao ouvir essas palavras, Tiantian ficou um tanto decepcionada. Ela respondeu rapidamente: sim, sim. De repente, sons estrondosos e ensurdecedores ecoaram, e o chão começou a rachar. O sistema anunciou rapidamente: aviso, aviso. Anomalia espacial detectada na masmorra. Por favor, saiam da masmorra imediatamente. Portão de teletransporte se fechando em 2019. Ela cobriu os ouvidos com as 2 mãos e gritou assustada: o que está acontecendo? Yeu, também perturbada, disse: a masmorra tem uma anomalia. Esta situação só pode significar que algo sério aconteceu lá fora. Os dois correram rapidamente em direção ao portão de teletransporte. Enquanto corriam, Yeu os incitou: depressa, entrem no portão de teletransporte e saiam da masmorra. Se ficarmos presos neste espaço, nunca sairemos. Huan Tiantian respondeu obedientemente: sim, sim. O cronômetro ainda está em contagem regressiva. 16. Correndo, Huan Tiantian de repente tropeçou em algo e caiu no chão. Ela gritou de dor. Yeu, correndo à frente, ouviu seu grito e perguntou rapidamente: o que houve? Tiantian, com lágrimas brotando de dor, respondeu com pena: dói tanto. Meu tornozelo parece ter torcido. E eu o disse ansiosamente: você está falando sério? Neste momento crítico? O sistema ainda está em contagem regressiva 13. Ela desatou a soluçar: desculpe, estou te segurando de novo. Com certeza, uma nobre como eu não deveria entrar em uma masmorra tão difícil. Vá rápido, grande Deus, me deixe, não posso mais te implicar.
De repente, Yewu a abraçou pela cintura, a pegou no colo e disse: "Você não está errada. Nesta era, fazer coisas além da sua capacidade é buscar a morte." Embora ela fosse realmente um obstáculo, o sistema continuou em contagem regressiva. Inesperadamente, sendo carregada como uma princesa pelo grande deus e ouvindo tais palavras, Tiantian se sentiu um pouco envergonhada. "Você..." Yewu continuou, "mas não importa o que aconteça, você é uma companheira de equipe que eu escolhi. Não posso abandonar um companheiro de equipe e fugir sozinho." Naquele momento, o sistema estava em contagem regressiva até 10. Yewu foi decisiva. "Então vá." 9. Ele disse, então se virou e a jogou com força no portão de teletransporte. Tiantian foi repentinamente arremessado, extremamente assustado, e gritou: "Meu Deus, o que você está fazendo?" Tiantian estendeu a mão para ele querendo retornar. Ela estendeu a mão desesperadamente enquanto chorava. "Por que você é tão tolo? Se sacrificando por mim?" "Não, eu não quero sobreviver sozinho. Você disse que não abandonaria seus companheiros de equipe." Yewu fez a contagem regressiva até 1. Um clarão de luz apareceu e o portão desapareceu com ele. O sistema exibiu uma notificação: portão de teletransporte da masmorra fechado. Yewu estava indefeso naquele momento. Ele tirou um pergaminho do inventário, ativou e disse: "Por que você tem que agir como se fosse uma despedida de vida ou morte? Você deveria se tornar um ator." Ao mesmo tempo, um som de notificação soou: "Você está usando um pergaminho de retorno à cidade." Ele coçou a cabeça, confuso, pensando: "Sacrificar-me por ela? Como pode ser? Ela está pensando demais. Jogá-la no portal de teletransporte foi só porque eu estava com medo de que uma novata como ela se esquecesse de trazer um pergaminho de retorno à cidade. Um pergaminho de retorno à cidade permite retornar de uma masmorra para um local pré-selecionado fora da realidade. Não pode ser usado quando bloqueado ou em combate." O som de notificação continuou. Ativação concluída, teletransporte iniciado. Num piscar de olhos, Yewu foi teletransportado para a sala de estudantes da academia. Uma notificação apareceu: teletransportado para o local selecionado. Ao chegar ao destino do teletransporte, ver a entrada da masmorra em ruínas o deixou perplexo e atordoado. "O que está acontecendo aqui? Por que a saída da masmorra está destruída assim? Onde estão todos os professores e alunos? Seria um terremoto? Não, o portal de teletransporte não seria tão frágil. Deve ser por outro motivo." De repente, uma voz familiar surgiu: "Yewu, por que você é tão tola?" Era Huan Tiantian. Vê-la ainda chorando deixou Yewu sem palavras. Quem é a tola, afinal? Além disso, é hora de ficar pensando nessas coisas? Ver Yewu aparecer de repente surpreendeu um pouco a chorosa Tiantian. Ela gritou rapidamente: "Yewu!" e então começou a soluçar novamente. "Que ótimo, você está viva." O portão de teletransporte se fechou. "Pensei que você estivesse presa na masmorra." Yewu, impotente, afagou rapidamente sua cabeça para confortá-la. "Não chore mais, estou bem. Mesmo que o portão de teletransporte se feche, ainda tenho um pergaminho de retorno à cidade." Ela se lançou para frente e o abraçou com força, soluçando: "Não me engane de novo na próxima vez, prometa." Yewu ficou completamente sem palavras diante dela, pensando consigo mesmo impotente. O que exatamente ela está pensando o dia todo? Usar um pergaminho de retorno à cidade não é de conhecimento geral? Depois de se acalmar, ela corou de vergonha, virou-se e gaguejou: "Desculpe, fui rude." Yewu também ficou um pouco surpreso, pensando consigo mesmo: o que está acontecendo? Huan Tiantian, que estava livre na masmorra, mas tímido do lado de fora, de repente viu um grupo de espadachins surgir do nada. Ao ver que Tiantian e Yewu ainda não estavam presos, praguejaram surpresos: "Droga, por que ainda 2 alunos? Que tipo de operação é essa? Não disseram que todos os alunos estavam presos no ginásio? Peguem-nos rápido, se o chefe descobrir, estamos ferrados." Deste lado, Yewu não estava menos confuso. O símbolo em seus corpos seria o grupo mercenário Tigre Negro? Seria o grupo mercenário que matou pessoas na Zona Segura há 5 anos e foi expulso? Yewu sentiu que algo ainda estava errado, pensando consigo mesmo: não esse grupo mercenário que prioriza o lucro. Por que eles se infiltrariam na Zona Segura e até mesmo viriam a uma escola? Qual é o propósito deles? Uma escola não lhes oferece nenhum benefício. De repente lembrou-se de alguém: Moqueer. Um dos 3 mercenários levou a mão à boca, lambeu os lábios e disse perversamente: "Droga, um estudante do ensino médio tem uma namorada tão linda, é insuportável." Ouvir suas palavras assustou Huan Tiantian, que rapidamente se escondeu atrás de Yewu. Ao vê-la tão assustada, ele rapidamente a tranquilizou: "Não se preocupe, você está segura comigo aqui." Os 3 homens demonstraram um grande desdém ao ouvir isso. Eles brandiram suas espadas e investiram contra ele, dizendo: "Droga, um lixo de nível 3 ousa bancar o durão. Quebre as pernas desse garoto. Quero que ele nos veja brincar com a namorada dele. Nunca brincamos com uma colegial antes." O cara ao lado dele interrompeu:
Você deveria quebrar as 3 pernas dele. Vendo a situação, Yeo permaneceu impassível. Ele disse calmamente, tudo bem, vamos lá. Com isso, ele avançou a uma velocidade estonteante, usando sua espada para cortar 2 dos 3 homens ao meio. Ambos eram de nível 15. O sistema anunciou a recompensa pela derrota, 20.000 pontos de experiência. Que surpresa! O homem restante ficou completamente atônito. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Não, de jeito nenhum. Você claramente só está no nível 3. Como pôde matar instantaneamente caras de nível 15 como nós? Ao ouvi-lo, Yeo respondeu com indiferença. Estou cansado de ouvir essas palavras. Se não me engano, pessoas como você que foram expulsas e se infiltram na zona segura, vivas ou mortas, receberão uma recompensa se forem capturadas. Você não se deu ao trabalho de me dar uma recompensa, não é? O homem restante tinha apenas 6% de vida restante. Ao ouvir as palavras de Yeo, ele rapidamente se ajoelhou aterrorizado, implorando por misericórdia. Não, não me mate. Posso te dar qualquer coisa. Dinheiro, informações, só me poupe a vida. Enquanto falava, ele tirou todos os seus pertences, querendo oferecê-los a Yeo. Mas Yeo não se importou, esfaqueou o homem no ombro e ativou uma habilidade. O Imperador da Chama Escarlate ativou sua habilidade passiva, pré-ignição, causando no máximo 1% de dano por segundo. O homem, sentindo dor, confessou tudo ativamente. Moqueer, viemos matar Moqueer. Yeo disse desdenhosamente, esta resposta óbvia não vale nada. O homem continuou temeroso, era o grupo Huangzhen. O grupo Huangzhen nos contratou para matar Moqueer. Eles não só nos deixaram entrar na zona segura, como também emprestaram a nossa líder um item raro para controlar seus 2 guarda-costas pessoais. Só então Yeo parou, levando a mão ao queixo, perdido em pensamentos. Ele ouviu há muito tempo que o grupo Huangzhen e o grupo Amo estavam em uma luta mortal pela propriedade da masmorra do campo de caça, uma luta mortal, mas desta vez eles ousaram mirar em Moqueer, o que prova que a situação interna do grupo Huangzhen estava ruim. Pensando nisso, ele fez uma pausa, então se virou para o mercenário e disse, esta informação tem algum valor. O homem ouviu isso e rapidamente curvou a cabeça em gratidão. Obrigado por poupar minha vida. Depois de falar, ele rapidamente tirou uma poção de cura de seu inventário e bebeu freneticamente. Enquanto bebia, pensou, depressa, preciso me curar. Enquanto isso, Yeo olhava para a barreira para analisar a situação. A escola inteira está isolada por uma barreira? Parece que não há mais chance de sair e se reportar ao grupo Amo para receber alguma recompensa. O mercenário, curando-se freneticamente, também percebeu que algo estava errado. Por quê? Porque ainda estou perdendo vida. Ele estava prestes a dizer mais quando, de repente, todo o corpo do mercenário explodiu em chamas. Ele gritou, você me enganou. Yeo não prestou atenção às suas palavras, nem se virou para olhar, com as mãos nos bolsos, respondeu calmamente, enganado? Do começo ao fim, eu nunca disse que te pouparia. De onde tirou essa ideia? Assim que ele terminou de falar, o sistema exibiu uma notificação. Recompensa por abate, 10.000 pontos de experiência. Obtidos, 500 de ouro, um cristal mágico de nível 10, um baú de tesouro de nível baixo, uma revista adulta. Yeo ficou sem palavras. Por que itens tão estranhos caem? Ele se virou para lembrar Huan Tiantian. A escola está isolada por uma barreira, você não pode sair. Encontre um lugar seguro para se esconder e tome cuidado para não ser descoberto. Ela estava um pouco preocupada com ele. Sim, mas o que você vai fazer? Desta vez, encontramos o corpo de mercenários do mercado negro. O rosto de Yeo escureceu quando ele disse solenemente, agora, só eu tenho a chance de salvar a todos. Mesmo que seja perigoso, eu preciso ir, repito. Você precisa encontrar um esconderijo. Não cometa mais erros. Cometer erros na realidade vai custar a sua vida. Tiantian respondeu, sim, eu sei. Com certeza encontrarei um lugar para me esconder. Huan Tiantian estava secretamente radiante pensando, Yeo está preocupado comigo? Isso é ótimo. Mesmo eu sendo tão desajeitado, ele não me menospreza nem um pouco. Tiantian disse alegremente, Yeo, você também deve ter cuidado e se manter segura. Yeo respondeu com total confiança, não se preocupe, eu descobri um jeito. Então pensou consigo mesmo, o objetivo mais importante é proteger a vida de Moqueer. Minha jovem senhorita, a mestre de ouro, não pode morrer aqui, senão de quem receberei a recompensa? Ao mesmo tempo, outro grupo de pessoas apareceu, provavelmente da mesma facção dos anteriores. Eles andavam e reclamavam. Droga, já não capturamos todos os alunos? Por que ainda temos que nos esforçar patrulhando? Outro suspirou e respondeu, ai, o capitão não está com medo de que ainda haja alunos que não saíram da instância? Quem mandou nosso esquadrão receber ordens do capitão para guardar a entrada da instância? O outro gritou, o que há para ter medo? A entrada da instância já foi destruída por nós.
Mesmo que ainda haja alunos que não saíram, eles já estão mortos dentro da instância. Nenhum deles poderia ter escapado. Qual o sentido de me dizer isso? Certo, chegou a hora da troca de turno. Vamos conversar quando voltarmos para o esquadrão. Eles conversavam animadamente, completamente alheios à ideia de que eu já havia se infiltrado. E eu ponderou: todos os soldados da patrulha estão no nível 15? Além da vantagem numérica, os professores normais estão apenas nos níveis 10 a 20, então eles realmente não podem revidar. Ele olhou para o painel de status, sentindo-se um pouco ansioso. O tempo de espera para o Truai ainda é de 20 minutos. A jovem senhorita Mo precisa aguentar firme. Antes de entender completamente a distribuição do pessoal pela escola, seguirei esses dois. O capitão que eles mencionaram pode fornecer mais informações. Neste momento, em outra sala, um professor e muitos outros alunos foram capturados e trazidos para cá. O lacaio disse: chefe, todos os alunos capturados na entrada da instância estão aqui. O chefe Caolho respondeu: excelente. Outro lacaio do grupo gritou: não se mexam. Se querem viver, cooperem. Enquanto os alunos entravam em pânico, o professor falou: o que exatamente vocês querem? Me libertem agora, e meus alunos também. O chefe Caolho se aproximou dela, fitando-a com um olhar lascivo. Droga, quem a amarrou assim? Um verdadeiro talento. Ele é o líder do esquadrão mercenário. Sem pestanejar, ela continuou: você ousa causar problemas na academia dentro da zona de segurança? Antes que ela pudesse terminar, ele estendeu a mão, apertou seu queixo e se aproximou, dizendo: isso não é para você pensar. Você deveria pensar em como me servir para me fazer feliz em troca do direito de viver. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela resolutamente virou o rosto, murmurando: me solta. No entanto, ela não sabia que isso só o divertia mais. Ela é atrevida. Olha, as garotas desta zona segura são realmente diferentes. Elas comem bem e dormem bem todos os dias. Além do temperamento, até a puberdade delas é tão deliciosa quanto isso. Eu gosto disso. Um lacaio viu isso e se adiantou para bajulá-lo. Eu amarrei essa garota, chefe. Contanto que você esteja satisfeito, mas depois que terminar, não se esqueça de deixar alguns restos para nós, irmãos. O capitão riu, divertido. Essa garota é interessante. Você será a próxima. O lacaio respondeu respeitosamente. Obrigado, capitão. Do lado dos alunos, o capturado Lu Feng ainda estava furioso, pensando: um bando de covardes. Se arriscássemos nossas vidas para resistir a esses caras, pelo menos poderíamos deixar a professora escapar e enviar um sinal de socorro. De repente, o capitão agarrou a blusa da professora e a rasgou, revelando sua roupa íntima. Ele disse descaradamente: não há tempo a perder, vamos acabar logo com isso. Ela tremia de medo. Naquele momento, Lu Feng não aguentou mais. Ele se lançou para frente e se chocou contra aquela escória, gritando: soltem-nas, seus canalhas. Então, olhou para a senhora Li e pensou: a senhora Li é minha deusa, como posso ficar parado vendo-a sofrer? O capitão disse: interessante. Então, ele se virou rapidamente e deu um soco na barriga de Lu Feng antes que ele pudesse reagir. Lu Feng, ele olhou para Lu Feng com um sorriso divertido. Um pirralho de nível 5 ousa se apresentar e bancar o herói salvando a beldade. Entendo, suponho que você esteja de olho nessa garota, certo? Mas é compreensível, quem não estaria de olho em um item tão bom? Um sujeito lascivo como você, alguém que nem se importa com a própria vida, eu realmente gosto disso. O soco foi tão forte que fez Lu Feng tossir sangue. O capitão jogou uma faca na frente de Lu Feng e disse: você tem potencial para ser um cara mau. Pegue a faca. Ele ajudou Lu Feng a se levantar, apontou para o grupo de estudantes e continuou: a essência desta era é o apocalipse. Não deixem que a paz na zona de segurança cegue seus olhos. Esses pirralhos inúteis não merecem sobreviver. Matem-nos e vocês poderão continuar vivos e se juntar ao nosso corpo de mercenários tigre negro. Essas palavras aterrorizaram os estudantes abaixo, que gritaram: o quê? Não. Irmão Feng, não nos matem. Depois que suas amarras foram cortadas, o rosto de Lu Feng escureceu. Lu Feng, eu realmente sou uma má pessoa. Ele disse, avançando em direção aos alunos com a faca na mão. O quê? Não. Irmão Feng, não nos mate. Ele continuou: não sou apenas um aluno veterano na escola, mas também gosto da emoção de matar em batalhas de instância. A senhora lhe olhou para ele com preocupação. Lu Feng então disse: mas eu consigo distinguir entre a realidade e uma instância. Ele sorriu e brandiu a faca na direção do capitão, xingando: que merda de corpo mercenário. Não me importo. Vai para o inferno, seu canalha. Mas seu ataque foi facilmente esquivado. O capitão agarrou a mão de Lu Feng, contendo-o. Achei que você fosse inteligente, mas mesmo assim me decepcionou. Quer ser um herói salvando a beldade, é? Este é o seu fim. Com isso ele ergueu a lâmina e desferiu um golpe em direção a Lu Feng.
Droga, finalmente fiz algo de bom nesta vida, e acabou assim. Que mundo bagunçado. Lu Feng praguejou implacavelmente, mas só conseguiu fechar os olhos e se preparar para o golpe. Nesse momento, uma voz familiar soou. Parece que você não é tão canalha quanto eu pensava, Lu Feng. O capitão gritou de dor e tossiu sangue. Um lacaio perguntou preocupado. Capitão, o que houve? Lu Feng ficou extremamente surpreso. Antes que pudesse terminar de falar, o capitão caiu no chão, deixando Lu Feng perplexo. O que há de errado de repente com esse cara? O veneno letal da viúva vermelha causa dano massivo ao alvo, combinado com veneno, sangramento e estados de enfraquecimento. Usa os restantes. 2. Yeo apareceu inesperadamente e disse: embora você costume fazer algumas coisas ruins, enfrentando perigos como este, você ainda pode ser considerado um homem. Habilidade de furtividade. Concede furtividade por 30 segundos após o uso. Tempo de recarga, 1 hora. Pode ser detectada por criatura. E aí, gostou da obra? Quer ver a continuação? Então deixa o seu like, se inscreve e comenta. Quero a parte 2. E se você deseja aprender a desenhar seus personagens favoritos dos animes, mangás e manhwas e não sabe como, ou você quer aprender a começar um canal aqui no YouTube, mas está perdido e não sabe por onde começar, confira os links no meu comentário logo abaixo do vídeo, ou clique em uma das recomendações, da esquerda ou da direita aí na tua tela, ok? Valeu e até a próxima!